Então, tudo bem? Vamos lá para a explicação de como é que eu calcularia ali, vamos supor, uma parte da rede de água fria, chegando até, né, a distribuição final, que seria no meu aparelho sanitário, quer seja chuveiro, torneira e entre outros. Então, a gente tem um esquema aqui básico, né? Eu tenho um reservatório, né, na minha caixa d'água. Aqui eu tenho um registro, né? Aqui eu vou ter um T. E para esse lado aqui eu vou ter um barrilete alimentando no final do plano uma bacia sanitária com caixa de descarga, chuveiro e torneira. Né? Uma queda d'água aqui em relação a esse plano de 350 centímetros, 3,5 metros. Esse trecho aqui é de 100 e esse aqui do chuveiro 240. Certo? E aqui, claro, no chuveiro tem um registro de pressão, né, que eu esqueci de colocar. Então vamos lá. Vamos inicialmente lançar isso aqui ponto a ponto. Vamos chamar aqui de ponto 1. Chamar aqui de ponto 2. Chamar aqui de ponto 3. Seja uma análise nodal, nó por nó. E aqui o ponto 4. Tranquilo. Esse daqui eu não vou colocar pelo seguinte, o que eu quero calcular é esse trecho aqui, tá? Para calcular esse aqui, o que vai me importar é saber os números de trechos, né? Aliás, os números de aparelhos sanitários desse barrilhete. Vamos lá para a planilha. Vamos lançar primeiro o trecho 1 e o 2. Como ele é um trecho inicial, que é o trecho que sai da minha caixa d'água, eu vou considerar a lâmina da caixa d'água aqui no mínimo, que é igual a zero, né? Então, vamos lá, trecho 1 por 2, né? O L de 350. Então, eu venho aqui na planilha, eu botei PVC soldável, vou usar aqui essa primeira equação e vou adicionar meu trecho. Vou colocar o trecho 1, traço 2. Ele é um trecho topo de coluna, que ele inicia lá, né, na caixa d'água. No final do trecho eu vou ter um T, correto? Eu vou ter um T no final do trecho. O L do trecho eu tenho que é 3,5 metros. O desnível, né, que seria ali a queda na vertical, né, seria o próprio 350. Como está a favor da gravidade, eu coloco positivo. 3,5. Tudo bem? PDM do topo de coluna, ou seja, no início lá do meu sistema, quanto é que vale a pressão? Vou deixar a lâmina d'água igual a zero, então eu tenho 0 MCA. Eu não tenho trechos anteriores, como esse é o primeiro trecho, eu não tenho trecho anterior. E venho e edito os aparelhos. Né? Então vamos lá, ele vai pedir quais aparelhos são alimentados. Então esse meu trecho aqui, ele tem que alimentar todo o sistema, ou seja, vai ter que alimentar esse chuveiro e vai ter que alimentar esses três aparelhos, tanto a bacia como o chuveiro como a torneira. Então vou ter dois chuveiros para serem alimentados, uma bacia e uma torneira. E eu vou utilizar aqui a utilização do uso não simultâneo, ou seja, a probabilidade de todos os aparelhos estarem sendo utilizados ao mesmo tempo é uma probabilidade muito baixa, né? Então, estatisticamente eu posso utilizar o uso não simultâneo. Então, vamos lá. Se é uso não simultâneo, eu venho da aba aqui de uso não simultâneo. Se fosse uso simultâneo, né, uma fábrica, algo realmente em que haveria a possibilidade de usar todos os elementos, eu venho aqui. Como não é, eu venho aqui. Eu tenho uma bacia com caixa de descarga, eu tenho uma torneira, eu tenho dois chuveiros, né? Vou considerar aqui como se fosse chuveiro elétrico. Adiciono, certo? E vou adicionar as conexões. Que seriam as conexões? Quais são as conexões que fazem parte aqui nesse meu primeiro trecho 1,2? Ou seja, no meu trecho 1,2 eu vou ter que inicialmente, eu só olho a montante, né? Porque para esse trecho 1,2, esse meu T aqui, ele não vai, né, afetar a questão de perda de carga. Ele só vai afetar aqui esse trecho e esse, né? Então, como esse aqui está no final do trecho, eu não considero para contagem. Então, eu vou ter aqui uma entrada de borda, né? E um registro, certo? Seriam esses aqui nesse caso. Então, eu posso vir aqui, ó, entrada de borda, eu tenho um, e um
registro de gaveta, ok? E adiciono. E já calculou o diâmetro aqui necessário, que seria um diâmetro de 25, né? Então, eu vou adotar o 25. Caso eu queira um diâmetro diferente, eu coloco aqui, né? Adicionei. E adiciono o trecho. Automaticamente, ele já calculou tudo, ó. A vazão, o diâmetro nominal, velocidade, o L real, o L, né, o L virtual, o L equivalente, perda de carga, desnível, perda de carga unitária e começa inicialmente com zero e devido à queda e às perdas de carga, eu chego lá com 3,28 MCA. Então a situação é ok, né? Para realmente para barrilhete nesses pontos já, e não sendo bom de alimentação, né? Aqui é 0,5 pressão mínima, né? Para demais a adesão 1 MCA e para pressão mínima para vaso sanitário com válvula de descarga 1,5 para vaso sanitário com caixa de descarga 0,5. Então vamos para o nosso próximo trecho. Seria agora o trecho 2.3. O trecho 2.3, ele alimenta apenas um equipamento que é o chuveiro. Eu vou desprezar esse lado aqui, pois o trecho 2.3 ele não alimenta isso aqui. Alimentaria se eu fosse fazer esse trecho 2.5, né? Então vamos para o trecho 2.3. Adiciono o trecho 2.3. Ele é um trecho intermediário, né? Não é topo de coluna, não é um trecho que alimenta o aparelho imediatamente, ele é intermediário. E no final do trecho vai ter um joelho de 90. O L do trecho são 100. E o desnível, como ele está na horizontal, ele não tem desnível, ele está reto aqui na horizontal. Então, como ele não tem desnível, a mesma altura aqui no início é a final. Então, eu deixo o desnível igual a zero. Aliás, aqui é 1 metro. E o trecho anterior, ou seja, o trecho de onde ele vem, né, de onde ele recebe a alimentação, é o trecho 1,2. Certo? É o trecho 1,2. O trecho 2,3 está ligado com o trecho 1,2. Então, vamos lá e vou adicionar os aparelhos. Só alimenta um chuveiro e adiciono. E coloco as conexões. No caso das conexões, né, eu estou nesse trecho, a jusante, esse joelho de 90, ele não vai ser, né, um elemento que vai causar, né, uma perda de carga nesse meu trecho 2,3. Se a água vem aqui, então, esse meu T que vai causar aí um comprimento equivalente, uma perda de carga devido a essa conexão. Então, a água vem aqui e vai ter que fazer um movimento brusco de 90 graus. Então, aqui vai ser um T de passagem, né, de 90 graus, T de saída bilateral, né, nesse trecho. Tudo bem? Então, eu só tenho aqui o meu trecho de T de saída bilateral, ou seja, a água vem e faz uma curva. Se a água passasse direto, ia ser T de passagem direta. Então, é aqui. Né? Calculou, preciso de um diâmetro de 20, mas vou adotar um de 25. E adicionei o meu trecho. Verificou também a pressão, ó. Tudo certo. A pressão deu uma leve diminuída. Tudo bem? Agora vamos para o trecho final, que é o trecho que alimenta o chuveiro, né? O meu trecho aqui final, que alimenta o meu aparelho. Pois bem, a gente tem um trecho 3/4, certo? Então vamos lá. Eu adiciono o trecho 3-4, que é um trecho para aparelho, ou seja, é um trecho que ele já alimenta diretamente o chuveiro aqui nesse caso. No trecho anterior agora é o 2,3, né? Ó, o trecho 3/4 vem do 2,3. O desnível, né? Vamos colocar aqui o L do trecho. O L do trecho aqui vai ser dos 2,4. Só que o desnível, agora, como a água está subindo e está contrária à força da gravidade, né? Então, 3/4. Então, aqui eu vou ter uma perda de pressão. E o líquido vai estar subindo contrário à gravidade. Então, eu coloco o valor de negativo. Menos 2,4. E eu edito os aparelhos. Né? Agora, aqui, como é somente um trecho para aparelho, ele diz que você só pode selecionar um elemento. Quer dizer que, se é trecho para aparelho, eu só preciso colocar um no chuveiro elétrico. Né? Se eu tento colocar um em alguma outra coisa aqui, vai estar errado. Então, um aqui. Correto? E vou adicionar as conexões. Para o chuveiro, né, eu tenho um chuveiro aqui, eu vou ter, nesse meu trecho, né, a montante, o joelho de 90,
e o meu registro de globo de pressão, que eu não coloquei aqui, mas ele existe. Né? Então, seria aqui o cotovelo de 90, uma unidade, mais o registro de globo aberto, uma unidade. E deu um tubo de 20, eu vou colocar 25. Adicionei o trecho, certo? Como nós podemos ver, ó, devido ele chegar com a pressão de 3,25, aqui o PDM nesse ponto, eu tenho que aumentar 2,4, mais a perda de carga aqui de 0,12, né? Eu cheguei numa pressão de 0,73, não ok, porque ela é menor que o mínimo para o chuveiro, que é 1 MCA. Né? Se a gente pega ali 3,25, 33, menos 0,12, 37, menos 2,4, vai dar 0,73. Então, para eu conseguir chegar no mínimo de 1 MCA aqui, eu teria que aumentar, por exemplo, né? Poderia aumentar aqui o PDM, ó, mudar PDM inicial. Vamos supor que a lâmina d'água esteja em 50 centímetros, né? 0,5 metros, se eu queira aumentar na caixa d'água. Ele calculou tudo e agora foi para 1,22. Né? Passou. Caso eu queira adicionar aqui a lâmina d'água seca, não passou, né? Deu 0,7296. O que eu posso fazer, né? Adotar algumas soluções. Eu aumento a altura da caixa d'água, aumento a tubulação para diminuir a perda de carga, ou algo que justifique no projeto. Tudo bem? Então seria mais ou menos isso. Eu calculei o trecho aqui até, no caso, um ponto de alimentação final, que seria um aparelho sanitário. Tudo bem? Seria mais ou menos isso. Abraço.